Oi, gente, tudo bom com vocês? Aqui quem fala é o professor Genoir, professor de História do Ensino Médio, e essa mini aula é especificamente para as duas segundas séries da escola Nossa Senhora de Fátima. Beleza? Tudo bem com vocês? Eu espero que vocês entendam que esse é o nosso primeiro vídeo, então ela é bastante amadora ainda, mas é uma maneira da gente conseguir levando um pouquinho de conhecimento, um pouquinho de troca nesse momento dessa pandemia que está acometendo todo o Brasil e o mundo, ok? Tudo certo? Então, assim, o assunto Brasil colonial, que não está no livro base de vocês, eu acho que vocês lembram que a gente foi Brasil colonial, né? A gente foi é, para a sala de vídeo e a gente foi vendo todo o período colonial brasileiro através dos slides Brasil, colônia, slides completos. Acho que tem mais de 70 slides. Lá naquela parte final, quando começa o século do ouro, a gente parou, porque vocês lembram que eu falei que ia ficar muita coisa, até quando começa o ciclo do ouro, certo? Uma pequena revisão para depois eu passar uma atividade para vocês fazerem em casa, tá bom? A gente começou lá falando a duração desse período, né, que é da chegada dos portugueses, dos europeus, em 1500 até 1822 com a nossa independência. Tá? Os 30 primeiros anos ficou conhecido como o período pré-colonial, né? Portugal não se interessava muito aqui porque o que estava dando lucro para Portugal era o comércio com as Índias. Então, de 1500 a 1530, o Brasil servia só como ponto de passagem, né? Algumas expedições guarda-costas também para assegurar o território, mas os navios então passavam por aqui e seguiam viagem para as Índias, até porque também eles não descobriram ouro e metais preciosos no começo, né? Então não havia esse interesse. Já depois de 1930, Portugal muda, né, com medo de perder essas terras para outros países europeus, para outras nações europeias, e também porque o comércio com as Índias já não estava mais tão lucrativo. Daí começa então aquele sistema chamado sistema de capitanias hereditárias, né? Foi dividido em grandes lotes, que aí é a origem da péssima distribuição de terras aqui no nosso país. Além desses grandes lotes, que recebiam os amigos do rei, os capitães donatários, ainda esses grandes lotes, conhecidos como capitanias hereditárias, eram divididos em grandes propriedades, em grandes pedaços de terra chamados sesmarias, né? E isso deu origem às grandes propriedades de terra aqui no Brasil. O sistema colonial ele era baseado em alguns princípios que tem muito a ver com o Brasil de hoje ainda. Vamos ver se vocês lembram, baseado no Pacto Colonial, né, que o Brasil só podia negociar, a colônia, né, só podia fazer comércio com a metrópole, com Portugal, na exportação, então produtos brasileiros sempre era para fora e não para os interesses aqui da população brasileira. Tá? Na monocultura, ou seja, geralmente quando aparecia um ciclo, era um único ciclo, né, econômico, um único produto, monocultura. Nas grandes propriedades de terra, a gente chama de latifúndios, né? E na mão de obra escrava, num primeiro momento indígena e depois de africanos juntamente com indígenas, né? Escravos africanos e também indígenas aqui do Brasil. Então essa era a base do sistema colonial brasileiro e a gente tem muitas heranças no nosso país em relação a essa base do sistema colonial, né? A péssima distribuição de renda no Brasil, de terras, resquícios, né, da escravidão, né, que ainda é uma grande marca
na nossa história, na nossa sociedade, né? Sempre o Brasil querendo fornecer produtos primários para outros países, né? Sempre só exportador, dependendo disso. Então, esse sistema colonial deixou grandes marcas até os dias atuais. Certo? Daí a gente viu que esse sistema durou algum tempo, o nome dos primeiros governadores gerais, né? Tudo que eles podiam fazer e não podiam fazer. Depois, esse sistema não deu muito certo, o governo de Portugal começou com o sistema de governo geral, né? A capital passou a ser Salvador, vieram então os assessores desse governador geral, né? Para ajudar a administrar, certo? A gente viu todo esse processo ali. A gente viu também como foi a escravidão dos indígenas, como eles jogavam esses indígenas uns contra os outros, como eles eram usados nas expedições para o interior do Brasil, né, com os bandeirantes. A gente viu alguns vídeos em relação a isso, como a Igreja Católica tinha muito a ver com essa escravidão africana, né, porque o indígena ela estava mais interessada em transformar eles em cristãos, já os africanos havia uma aceitação maior por parte da Igreja Católica, né? A gente viu então toda essa questão da escravidão, o porquê que os povos africanos acabavam vendendo a outros povos africanos para os europeus. A gente discutiu isso também. Tá? Eu passei alguns recortes de alguns vídeos, de alguns documentários, de alguns filmes para a gente entender melhor. Mini aulas também passei para vocês. E a gente foi discutindo, né? Depois vem todo o ciclo do café, do pau-brasil, né? Primeiramente o pau-brasil, do tipo de comércio que era feito, né? Aí depois o ciclo da cana-de-açúcar, né? Todo aquele sistema dos engenhos, o patriarcado, né? A família patriarcal, né? Que nós temos também muitas heranças em relação a isso, né? A gente foi trabalhando isso também, depois as expedições dos bandeirantes, certo? A gente foi vendo então tudo como acontecia, né, as invasões de povos estrangeiros, como por exemplo os franceses querendo invadir aqui o Brasil, os batavos, né, os holandeses invadindo o Nordeste por um tempo também. Né? Então a gente viu essas invasões, essas tentativas, quando Portugal e Espanha viraram um país só, a União Ibérica, o que transformou aqui. A gente viu a respeito dos quilombos, a respeito desses escravos que não aceitavam a escravidão, é lógico. Né? A gente viu todo o processo, né, de catequização dos indígenas, né, como isso aconteceu, tá? Sempre a igreja tentando dizer que a religião dos povos que aqui viviam, dos povos nativos daqui, não era a correta, eles não deviam seguir a religião cristã. Então é uma visão eurocêntrica que permanece até os dias atuais, certo? Então assim, a gente já estava quase 2 meses trabalhando nesse assunto, então eu não vou repetir tudo novamente. Então só uma revisãozinha, só para lembrar, né, do que a gente estudou. Vocês têm esse material na internet, né? Só digitar lá Brasil Colônia, slides completos. Vocês vão achar aquele que a gente trabalhou lá em sala de aula, certo? E eu vou mandar então, eu tirei uma foto aqui das atividades, eu vou mandar para vocês, vocês vão fazer, né? Depois de terminar as atividades, vocês respondam no caderno, né? Porque não podem entregar. Aí vocês respondem no caderno e aí vocês me mandam no privado, né? No meu WhatsApp privado com o nome, né? Porque eu não tenho no meu celular todo mundo. Então coloco o nome e a turma, né? Qual é a turma, se é da manhã ou da noite, e o nome de vocês também, para eu poder saber então de quem é e para me dar um ok aqui, para me dar uma nota.
Ok, gente? É isso por enquanto, tá? Um abraço a todos, espero que todos estejam bem, se cuidando, cuidando dos seus, da sua família, da comunidade e ajudando a gente a passar por essa fase, tá bom? Obrigado e até a próxima.